Bom, como eu estava falando, a estatística ela é um ramo da matemática, ela não é uma ciência exata, apesar de trabalhar com números, ela vai se ater a coletar, organizar e analisar dados. Dados esses podem ser quantitativos, aqueles numéricos, que você consegue tirar média, mediana, ou seja, eles têm o output final como numérico, e os qualitativos, que você não consegue tirar informações numéricas deles, tá bom? E onde que você visualiza hoje a estatística? Você vai ver em todo momento da sua vida, em jornais, revistas, no seu próprio trabalho, quando você constrói um gráfico ou seus próprios relatórios, eles têm a base da estatística, tá bom? E hoje, pessoal, nós vamos entender, provavelmente vocês devem ter visto isso na faculdade, eu vi isso tudo na mão mesmo, porque os meus professores, eles focavam muito em fazer os cálculos, mas hoje eu quero que a gente faça isso tudo com fórmulas, porque tudo isso tem fórmulas, pessoal. Então, eu vou repassar um pouquinho desse conhecimento com vocês. Então, é uma aula além de Excel, é conceitual e fórmula. Dentro da estatística, pessoal, a gente tem algumas medidas, né? Estatística descritiva, que são elas a média, vocês devem já conhecer, a mediana, ela vai trazer o valor que divide no meio, a moda, aquele valor que mais vai se repetir, tá? Aí a gente começa com essas medidas. Opa, mais um colega entrando aqui. Nós começamos com as medidas, por exemplo, os quartis, os decis e os percentis. E eu vou explicar para vocês o que ele significa e aonde que a gente vai usar essas medidas da estatística, tá bom? Nós vamos ver o valor máximo e o valor mínimo, que é simples também, a amplitude, a variância, o desvio padrão, o coeficiente de variação. Eu vou ensinar vocês a ler um pouquinho os gráficos, tá? Pelo coeficiente de assimetria e o coeficiente de kurtosis. Esse material todo que eu estou passando para vocês, pessoal, é da USP, da pós-graduação que eu estou fazendo. E ele, assim, ele é bem introdutório, ele é bem interessante para vocês começarem a trabalhar com fórmulas estatísticas dentro do Excel, tá? Vou mostrar aqui para vocês o que é esse conceito de quartil e de decil, pessoal. Quando você tem uma amostra muito grande de dados e você quer analisar, você pode querer analisar apenas os 25 primeiros 25% primeiro dos seus dados, ou a metade dos seus dados, ou 75%. Para isso, a estatística chama de quartis. O que são quartis? Você vai dividir a sua amostra em 4, tá? Então, o seu primeiro quartil vai ser 25% da sua amostra, do seu dado, tá? O seu segundo quartil vai ser o quê? Ele vai ser 50%. Ele vai estar quase que exatamente dividindo a mediana, ou seja, ele vai dividir metade dos seus dados. Então, ele é muito importante quando você vai começar a limpar, tratar dados. E assim por diante, o terceiro, 75%, até chegar no 100%, tá? Pessoal, e o decil? O decil, ele é como o próprio nome já diz, ele vai dividir a sua amostra em 10, ele vai agrupar, clusterizar de 10 em 10. 10, 20, 30, ou seja, ele vai pegar e agrupar em 10 esses seus dados, tá bom? Ótimo, pessoal. Agora a gente tem aqui valor máximo e valor mínimo. Isso é tranquilo. Qual é o valor máximo e o valor mínimo de uma amostra? Tá? Se a gente descer aqui, vocês vão ver que tem amplitude. Amplitude é simplesmente a diferença do máximo e o mínimo. A variância, pessoal, esse dado ele é muito importante, porque ele vai mostrar o quanto a sua amostra está variando em relação à sua média. Quando você achar a sua média e você calcular a variância, ele vai mostrar para sempre nível 0,11. É incrível. Outra coisa que a gente vai ver hoje é o desvio padrão, pessoal. O desvio padrão é uma medida expressa, ou seja, ele vai pegar esses seus conjuntos de dados e vai dizer o quanto esse conjunto de dados é uniforme, ou seja, o quanto ele é homogêneo, o quanto ele está agrupado, entre aspas, igualmente, tá? E agora a gente vai fazer isso aqui na prática. Então, quero deixar todo esse conceito na cabeça de vocês agora, porque é isso que a gente vai trabalhar hoje nessa aula, tá bom? Vamos lá, pessoal. Aqui a gente tem algumas observações. A gente tem 100 observações aqui na coluna A, de 1 a 100, tá? E a gente tem o preço dessas observações. Vejam, imaginem, filosofem que isso aqui seja produtos qualquer que a gente tem aqui dentro. E o preço desses produtos, tá?
E agora, o que a gente vai fazer, pessoal? Nós vamos preencher essa tabela junto, tá bom? Eu quero que vocês anotem algumas fórmulas aí. Não todas, mas algumas mais importantes que eu acredito que vocês vão usar em outras coisas, tá? Eu quero contar, eu não quero somar, eu quero contar a quantidade de números que tem aqui, quantidade de informações que tem aqui. Então, eu vou escrever igual, conte, e percebam que quando eu começo a escrever, o Excel já traz aqui para mim algumas coisas, tá vendo? Então, a primeira informação que eu vou pegar é esse conte num, que ele vai contar um intervalo de célula, tá bom? E aí, meus queridos, eu vou selecionar todo esse intervalo aqui, ó. Selecionei, eu vou fechar, e eu contei agora quantas observações tem ali dentro desse intervalo. Então, ele me trouxe, dentro de conte número, 100, porque eu tenho 100 observações. Percebam que aqui eu não estou somando o valor, eu estou contando. Então, coloquem aí conte.num. Eu vou mandar para vocês, vou mandar o descritivo, mas acompanhem comigo para vocês fazerem depois, tá? Então, a gente viu conte número, porque a gente vai usar essa informação. Pessoal, a média, nós já sabemos desde criança calcular média, porque a gente fazia isso. A gente já fazia isso com as nossas médias de boletim e etc. Então, o que é a média? É a soma de toda a sua observação dividido pelo número das suas observações. Então, vamos lá. É fórmula simples, mas é só para a gente contextualizar dentro da estatística. Então, eu tenho igual, soma, ou seja, eu vou somar alguma coisa aqui. Eu seleciono todo o meu intervalo, tá? E agora, pessoal, como é média, eu posso dividir pelo número que eu achei de observações. Eu posso fazer a fórmula da média direta, tá bom? Mas eu só estou mostrando por que na estatística a gente está fazendo pausadamente. Então, eu tiro, né, divido pelo meu número de observações e eu achei a minha média aqui, que ela é de 190. Ou seja, de toda essa observação, pessoal, a média que ele encontrou foi de 190, tá? Agora, eu quero que vocês filosofem mais um pouco comigo e lembrem lá dos princípios da estatística que vocês devem ter visto na faculdade, muitas vezes na mão, para calcular a mediana, pessoal. E o que é a mediana? É realmente aquele número que vai estar na posição central, né? Ele vai estar lá no meio do primeiro e do segundo quartil e do terceiro e do quarto. Ele vai estar dividindo essa interface. Então, pessoal, a fórmula da mediana é muito simples. Ela é igual, mede, pode ver que ele já escreve para você o que ela faz. Ó, retorna a mediana, ou seja, o número central de conjunto desse intervalo de célula, tá bom? Então, eu vou selecionar o intervalo, vou fechar, e ele vai trazer para mim que a mediana, ou seja, o número central, o número que está no meio dessas 100 observações é 189. Ah, mas para que isso? A gente vai construir e vai ficar mais claro aí quando a gente estiver fazendo análise desses dados. Queridos, moda. Se você pegar a palavra moda, você já entende que moda é aquilo que está se repetindo sempre, está todo mundo usando. E na estatística é a mesma coisa. Dentro dessa observação, dessas 100 observações que a gente tem aqui, a gente vai achar aquele que mais se repete, tá? Se eu tivesse um número pequeno de observações, eu poderia identificar, é o 200, é o 300, né? Igual a gente tinha lá na escola. Mas quando eu tenho uma base de dados muito grande, eu não consigo fazer isso. Então, agora eu quero que vocês anotem e prestem atenção também no conceito dessa fórmula, que ela é igual, não é moda, é MO, ou seja, modo único. Modo único. Percebam que já aparece aqui para a gente. E ele já coloca, ó, retorna o valor mais repetido, o que ocorre com mais frequência. E aí vocês podem adaptar essa fórmula da moda aí para algum processo de vocês do dia a dia, tá? A estatística, como eu falei para vocês, ela não é uma ciência exata, então ela pode ser aplicada em várias áreas, em vários momentos da vida de vocês, tá? Então, modo único. Para eu saber qual que é a moda, eu tenho que selecionar todo esse intervalo, todo esse range. Então, eu selecionei, eu fecho
e ele vai me trazer qual é o número que está aparecendo aqui com frequência. Se você está analisando o dado, isso é muito importante, pessoal. Você tem que saber, né, o que está se repetindo mais. Às vezes é um produto, por exemplo, qual produto está se repetindo mais. A gente poderia utilizar tanto nos valores como nos produtos ali, por exemplo. Tá bom? E aí a gente achou, né, dentro de modo, ponto único, o valor que mais se repete, o valor que mais ocorre dentro desse intervalo de dados, tá bom? Ô, Ótimo. Micael, uma dúvida. Essa moda aí funciona para texto também, por exemplo, se fosse nome de país, estados, funciona também, será que? Vamos ver, eu nunca usei a moda, porque assim, a moda ela é da estatística, né? Então ela é É, voltada para estatística descritiva. Você pode usar tanto para qualitativo quanto para não qualitativo. Eu acredito que sim, porque se o princípio da estatística é trabalhar com quali e quanti, eu acredito que ele poderia fazer isso. Então vamos tentar um exemplo aqui sim. em países. Espera aí. Onde é que está o dos países? Eu iria começar com as tabelas de frequência com vocês, mas eu não comecei. Espera aí, pessoal. Tá, deixa eu tentar aqui, tá? Modo único. Ó, ela não traz, ela só funciona Só para números, só para para número, né? quantitativos. A não ser que eu vou pesquisar o É, fica interessante, deve ter alguma coisa, né, que fala um equivalente, né, para saber qual o tem texto que se repete é, mais. exato, exato. Só que aí para isso existe uma fórmula, eu tenho até lá no canal, eu vou trazer para vocês, que é a localizar com a localizar isso, é localizar com a esquerda, que você vai pegar o número que mais se repete ali dentro. Tá? Uhum. Isso é para textual. É que como a gente está Uhum. fazendo algo que é específico para estatística, Entendi. não sei se ele tem aplicação, né? Igual quando eu estava passando para vocês, você até me perguntou, eu posso mudar a porcentagem aqui? Eu até posso, mas não é a finalidade da função, da funcionalidade. Lembra da última aula passada? Você me perguntou, eu consigo mudar aqui a porcentagem, né, do pagamento? Eu até consigo, só que dentro dali do contexto financeiro, talvez não seria a melhor forma, talvez não seria o melhor meio, tá? Entendi. Depois você vai Mas eu passar acho que essa fórmula para a gente, né? vou passar assim. A Tá. fórmula localizar, a gente vai ver, acho que na próxima aula, vai ser a última aula de fórmula, eu vou pegar todas as mais importantes, assim, e a gente vai bater em cima delas. Mas, assim, hoje vamos aplicar na estatística, ok, vocês Beleza. pensarem aonde pode ser aplicado, e tragam mesmo. A gente testa, a gente tenta. Mas eu achei que poderia funcionar, mas não, acho que são medidas de Eu também. dispersão. Eu pensei Elas que vão também. funcionar, Interessante. não, porque a gente está trabalhando com números, né? É Hum, números. Mas acho que a partir da moda a gente consegue identificar as strings, talvez. Vou pensar, vamos pensar junto como fazer isso. beleza. Ótimo, pessoal. Então a gente viu essas medidas principais. A média, a mediana e a moda é o básico da estatística. É o básico, tá? Ele já diz muito para a gente de uma observação, muita coisa. Como eu expliquei para vocês, agora a gente vai ver primeiro, segundo, terceiro, quartis. Quartis, como eu expliquei para vocês, quarto, dividir em 4 partes. Eu pego uma amostra e divido ela em 24 partes. Por exemplo, o que é o primeiro quartil? São os primeiros 25 números. Eu posso vir aqui? Posso vir aqui e passar o mouse em cima e descobrir aí quais são. Mas eu não trabalho só com 100 linhas, eu trabalho com muitas linhas, eu trabalho com uma infinidade de números, tá? Então, agora, novidade talvez para vocês, a fórmula do quartil, tá? Quartil Inc. Inc. Vamos lá, pessoal. Eu coloco igual quartil Inc. Aí, se eu colocar ele aqui em cima, ó, retorna o quartil do conjunto de dados com base nos valores de percentil. O que a gente vai fazer? A primeira coisa, a gente vai selecionar a nossa base. Selecionamos a nossa base, o nosso intervalo de texto. Ponto e vírgula. Aí prestem atenção comigo, meus queridos. Eu quero o primeiro, o segundo, o terceiro ou o quarto quartil?
o que eu quero aqui nesse exercício? Eu quero o primeiro. Então, eu vou digitar aqui o número 1. Por que o número 1? Porque o número 1 vai me trazer esse primeiro quartil. Eu vou fechar, vou dar Enter. Ele vai falar para mim que o primeiro quartil dessa amostragem é o 179, tá bom? E aí, pessoal, nós vamos fazer a mesma coisa para o terceiro, para o quarto, para o segundo, tá bom? É a mesma coisa. A gente só vai mudar o número no final, tá? Igual quart inc matriz. Quem é a minha matriz é a minha observação. Ponto e vírgula. Ele quer saber o segundo ou o terceiro aqui? Ele quer saber o terceiro. 3. O que aconteceu? Ele me trouxe a posição que está no terceiro quartil, ou seja, 25, 25, 25, 75, tá? Então, ele me trouxe qual é esse número que está na posição do terceiro quartil. Então, são medidas dentro da estatística, pessoal, que elas vão fazer sentido quando nós estivermos analisando dados. Depois que eu terminar até aqui, ó, eu vou ensinar um negócio para vocês que vocês vão querer me bater. O Excel ele tem uma funcionalidade que ele faz isso em menos de 5 segundos. Tudo isso que eu estou fazendo. Mas eu preciso mostrar para vocês que existem as fórmulas na mão. Na mão não, né? A gente já saiu do papel, já está indo para o Excel. Mas tem uma funcionalidade, no finalzinho eu vou mostrar que ele vai calcular essas 19 linhas, esses 19 cálculos em 5 segundos e vai mostrar para vocês aqui, tá? Mas eu quero que vocês aprendam a fazer as fórmulas, eu quero que vocês tenham as fórmulas na cabeça, tá? Galera, agora a gente vai falar do decil. Eu sei que vocês, pelo nome, podem pensar o que é decil. Decil vem de décis, vem de 10, tá? O que eu vou fazer com a minha observação, pessoal? Eu vou dividi-la em 10 partes, 10 agrupamentos. Mas hoje o Excel ele não tem uma fórmula específica só para o decil, tá? Ele tem para o percentil e a gente vai emprestar o percentil do Excel para fazer para o decil. Então peguem pelo nome, ó. 10. Vou dividir em 10 partes, vou clusterizar, vou agrupar em 10. Percentil. Lembra o que, pessoal? Porcentagem. Em porcentagem, nós dividimos por 100. Espera aí que deve ter... Nossa, o que você está falando? Estou vendo um monte de coisa de estatística que eu não vou usar para nada e você me chega falando desses dois termos. Galera, primeiro, nós vamos utilizar a estatística para o resto da vida. E fiquem se acostumados, porque o mundo hoje é dados. Agora, pega pelo nome. Decil. Escrevam aí no papel, em qualquer lugar. Decil, partes, agrupamentos em 10. Percentil. Percentil vem de divisão por 100. Por 100. Então, eu vou pegar a amostra, uma dada amostra e dividir por 100. Tá? E agora, vamos lá. Aqui, esse exercício pede o segundo decil. Ou seja, o primeiro decil, os primeiros 10 números, e o segundo decil, os 10 números não, o primeiro agrupamento de 10 e o segundo decil, o segundo agrupamento de 10, ou seja, 20. Eu vou usar essa fórmula aqui, ó, igual percentil inc. E eu vou explicar por quê. Percentil inc. Nós vamos selecionar, meus amigos, o intervalo. Então, selecionei o intervalo todo, ponto e vírgula, para passar para o próximo argumento. Ele pede para você o K. O K é, dessa observação, o que você quer ver? E aí eu falo para vocês, pessoal, se eu quero ver, galera, os segundo decil, eu quero ver os 20 primeiros. Mas eu estou trabalhando com percentil que divide essas partes em 100. Então, por matemática básica, eu quero o 0,2 dessa amostra, tá? Eu fecho o meu parêntese. Ele me trouxe que o segundo decil está a posição 179, de valor 179. Vou abrir de novo e vamos contextualizar isso aqui. Eu não tenho uma fórmula hoje no Excel para calcular somente o decil. Então, eu uso
eu uso uma fórmula que calcula o percentil, que é dividir as minhas fórmulas, a minha observação em 100 partes. E como eu quero o segundo decil, e estou falando de percentil, eu vou trabalhar com números na casa de vírgula, tá? Eu vou trabalhar com números quebrados, ok? E aí, pessoal, funciona para qualquer outro decil que vocês forem trabalhar. E eu vou fazer a pergunta e vocês respondam mentalmente. Agora, eu quero o sexto decil. Se eu quero o sexto decil, eu quero eu quero pegar 10, 10, 10, 10, 10, ou seja, juntar esses 6 agrupamentos de 10. Espera aí, pessoal, tem um bicho em cima da minha mesa. Foi embora. Eu quero juntar, agrupar e saber qual é essa observação que está no sexto decil. E eu vou usar a mesma fórmula. Eu poderia até aqui, ó, Ctrl+C, Ctrl+V, mas eu vou fazer junto com vocês. Igual percentil inc, a minha matriz de observações, ponto e vírgula, K. Quem é o K? É o que eu quero procurar, é o que eu quero dividir aqui dentro. É o sexto decil. Mas se eu estou dividindo ele em percentil, eu só posso buscar o 0,6. Então, eu fecho e trago aqui o 196,40. Tá bom? E aí, pessoal, a gente fechou essa parte aí do decil. Tá? Para o percentil, não muda absolutamente nada, pessoal. A diferença é que, em vez de trabalhar com números de 0 a 10, eu posso trabalhar de 0 a 100. Aqui, eu quero 44 e 85. Eu vou fazer um por causa do horário, porque eu quero mostrar outras coisas para vocês. Eu quero mostrar como é que faz isso rapidinho. Então, eu coloco percentil, link, matriz, seleciono, vou um pouquinho rápido, e ele quer o posição 44, não é? Então, eu coloco 0,44 e ele vai me mostrar o número aqui, e a mesma coisa para o 85, tá? Eu vou passar rápido aqui para vocês, porque eu quero ensinar que, além disso, vocês podem fazer isso aqui em 5 segundos, tá? Valor máximo e valor mínimo, pessoal, vocês já devem conhecer, e o próprio nome já é sugestivo. Mínimo, mínimo, né? Mínimo, mínimo. Ele vai trazer aqui quem é o valor mínimo. Isso aqui acho que vocês entendem, é super fácil, né? Mínimo e máximo. Então, eu digito igual a máximo. Opa, tem acento. Máximo. Seleciono o intervalo e ele vai passar para vocês quem é o maior e o menor dessa observação, tá? Então, o maior número aqui, ó, é o 249 e o menor, o 149, tá? 239, 149. E aí, pessoal, dentro da estatística, a gente trabalha com isso aqui, ó, que é amplitude, que é simplesmente a diferença de mínimo e máximo. Então, é o maior, o maior, menos o menor, ou vice-versa. Ele só quer saber qual que é a variação do maior número para o menor, ou seja, dentro dessa amostra, quão diferente é. Pensam isso em renda, classe social e etc. Qual que é a diferença do mais pobre para o mais rico? Tá? Do país mais pobre para o país mais rico? Um país desigual como o Brasil, de renda, né? A menor renda e a maior renda. Qual é o abismo social, financeiro e econômico que existe entre essas duas variáveis? Por amplitude, dentro da estatística, que é a coisa mais simples, vocês podem saber, tá? Pessoal, pensa nesse contexto que eu falei para vocês de renda, tá? De dinheiro, quanto desigualdade social. Eu tenho uma fórmula chamada desvio padrão. E o desvio padrão, ele vai entender, ele vai pegar e entender qual a variabilidade dessa amostra em relação à média. Então, vamos dizer que eu tenho pessoas que ganham 5 mil, 10 mil, 20 mil, 30 mil, eu juntei todas e fiz uma média. A média, ela equipara todo mundo, mas ela não fala muita coisa. Na variância, você consegue ver quanto que varia os números, as observações em relação à sua média. Deixa eu só tomar água aqui um minuto, pessoal. Tá? E como que é que eu faço isso? É igual a var.a, tá vendo? E leiam. O que eu preciso aqui dentro? Eu preciso somente das minhas observações. Simplesmente isso.
Então, esse cálculo, essa forma, ela diz que a sua variância, ou seja, o quanto você varia em relação à média, é 244 dentro dessa amostra, tá? Eu vou passar um pouquinho rápido, porque a gente tem meia hora e eu quero ensinar isso do jeito que eu falei para vocês, rapidão, e eu quero mostrar um pouquinho de tabelas de frequência, tá, pessoal? Eu preciso mostrar 2 gráficos para vocês ainda hoje. Eu tenho o erro padrão, pessoal, que vai mostrar... Vou dar um exemplo para vocês. Lâmpadas. Lâmpadas sendo produzidas numa empresa, tá? Saem 1000 lâmpadas por hora, por dia, por exemplo. Qual que é o intervalo de confiança? Ou seja, quanto que eu tenho de erro padrão? Quantas dessas eu tenho previsto dentro da estatística que elas podem vir quebradas ou podem dar defeitos? A estatística consegue fazer isso, tá? Então, como que eu vou conseguir fazer isso? Pelo desvio padrão e pela variância. Perdão, pelo desvio padrão e pelo erro padrão. Eu vou fazer bem rápido aqui o erro padrão aqui para a gente, pessoal. Então, como que eu faço para fazer o desvio padrão? Igual DESP. Opa. Pessoal, vocês estão me escutando? Vocês estão ainda na reunião? É porque... Não escutou, não. Tá perfeito. O Zoom apareceu uma mensagem. Não sei se ele vai desligar, não sei se ele vai cair. Se cair, vocês me chamam, por favor, no WhatsApp, alguma coisa? Show. Tranquilo, beleza. Tá bom? Bom, vamos lá. Desvio padrão. Simplesmente essa fórmula aqui, pessoal. DESV P. DESV PA. Tá? Ele calcula o desvio padrão de uma amostra, tá bom? Então, cliquei nele, DESV pede A, seleciono todos o intervalo aqui, fecho e dou Enter. Então, ele mostrou para mim qual que é o meu desvio padrão, tá? Ou seja, quanto eu vario, como esse grupo é homogêneo, ou seja, eu agrupo os dados e eu consigo entender se eles são homogêneos ou não. Como que eu faço isso? Pelo erro padrão, tá? Vou fazer aqui rapidamente para vocês. A fórmula do erro padrão. A fórmula do erro padrão, pessoal, ela é muito simples. Você vai pegar o seu próprio desvio padrão, tá? E você vai dividir pela raiz das suas observações. Para aí, relaxa um pouco, vocês vão entender por que desse desvio padrão. Eu vou fazer a fórmula primeiro, já mostro e já explico. O erro padrão, pessoal, é de 1,56. O que significa isso? Significa que o grupo está ok, ele está próximo, ele não está tão próximo de zero, mas ele não teve um erro padrão tão absurdo. Ele conseguiu agrupar essas observações, não teve um desvio muito grande entre elas, tá? Então, vou apertar F2 aqui. Ele é o desvio padrão, que mostra o quanto o número variou em relação à média, quantas observações variaram em relação à média, dividido pela raiz das observações. Então, você calculou o desvio padrão e pegou a raiz, dividiu pela raiz do número de observações. Então, como eu tenho um erro padrão de 1,56, isso varia do que dado que você está analisando, eu posso ser arbitrário agora se eu falar alguma coisa, ele vai te falar se seu dado, seu agrupamento está ok, se ele não está ok, tá? E agora, pessoal, eu vou passar para o coeficiente de assimetria e de curtose rapidamente, porque eu vou fazer isso aqui em 5 segundos com vocês, tá? Vocês já trabalharam com esses tipos de gráficos aqui na vida de vocês, provavelmente, pessoal. E é muito, muito difícil que a gente tenha um gráfico dessa forma. Porque se eu tiver um gráfico dessa forma, pessoal, eu vou ter uma assimetria perfeita, tá? O que significa isso? Que eu vou ter a média igual à mediana igual à moda. Isso é quase impossível. Pensa em preços de uma loja, de um supermercado, de peças, de indústria, qualquer outra coisa que vocês quiserem pensar. Eu não vou ter um produto que todo mês, só vendo aquele produto, a não ser que eu só vendo aquele produto, que eu não varie nenhum preço, mas é impossível, porque os custos, as despesas, impostos estão sempre variando ali. Então, dentro de trazendo para a indústria, isso vai ser um pouquinho difícil, tá? Mas se tiver,
tá bom? Acho que na microbiologia, em algumas coisas que não tem tanta variação, e até peço perdão por estar invadindo uma área que não é minha, você vai ter assimetria nos seus gráficos, tá bom? Às vezes vocês podem se deparar com esses tipos de gráficos, tá? O que eles são? Tem uma assimetria à direita ou positiva, tá? Ele vai mostrar quanto é que está a sua média, como é que vai estar a sua mediana e como vai estar a sua moda. Ou seja, percebam que aqui já variou. Os dados do seu produto já variaram, tá bom? Então, essa é uma assimetria à direita ou positiva, tá bom? E a negativa, ou a esquerda, é a mesma coisa. A diferença aqui é que seus números vão variar para a esquerda, ou seja, negativo. Desse lado aqui, negativo, desse aqui, positivo. Então, quando vocês se depararem com esse tipo de gráfico, vocês vão poder ler aqui, entre aspas, e vão entender o que está acontecendo. Se vocês verem isso daqui, tomem cuidado, porque é quase impossível estar média, mediana e moda hoje nos nossos contextos de negócios. Vai depender muito do que vocês estão tratando. Deixa eu ver aqui no WhatsApp, não teve nada, então vocês estão aí ainda. Tá, ok. Aqui, se eu olhar para esse lado, eu vou saber que está positivo. Minha curva ali está positiva. Se eu olhar para a esquerda, negativo, tá? Dentro da simetria, da estatística, a gente também tem um coeficiente de kurtose. Kurtose, ele vai mostrar como está o achatamento do meu gráfico. Vocês podem ver, esse aqui está bem pontudo. E está vendo aqui que média, mediana e moda estão iguais? E eu falo para vocês que isso vai ser muito difícil, você conseguir alinhar média, mediana e moda. Então, é mais para vocês terem a leitura da estatística. Eu não sou estatístico, mas eu quero que vocês, quando olharem um gráfico desse, lembrem de alguma coisa aí que eu passei na aula para vocês. Tá? Pessoal, olha que interessante uma coisa. Eu falei para vocês de todas essas fórmulas, ensinei, nós fizemos junto, tá? Mas agora a gente vai fazer isso em pouquíssimos minutos, tá? Voltando para o exercício aqui, eu não tenho mais nenhuma dessas informações aqui, ó. Vamos supor, tá? Que eu não tenho mais nada dessas informações. O Excel, pessoal, na guia dados, ele tem um carinha chamado análise de dados, que é muito interessante. Eu vou fazer para vocês e vou explicar, tá? Eu gosto de fazer e explicar. Aqui, quando eu cliquei, apareceu várias opções. A análise de dados, ela é puramente estatística, pessoal. E o que vocês estão trabalhando para ficar na cabeça de vocês? É a estatística descritiva, que vai trabalhar com essas medidas de dispersão. Quando eu trabalho com medida de dispersão, eu vou aqui em dados, análise de dados, e eu procuro estatística descritiva. Talvez isso aqui esteja desabilitado. Eu vou mandar um manualzinho para você habilitar os dados aqui para vocês do jeito que eu acho que eu mostrei o desenvolvedor. Se eu não mostrei, vou mostrar, tá bom? Análise de dados. Então, eu venho aqui em estatística descritiva. Aí você me pergunta, Micael, por que estatística descritiva? Porque eu estou trabalhando com medidas de dispersão. Média, moda, mediana, quartis, amplitudes e um padrão, tá bom? E percebam, pessoal, que ele abriu uma caixinha aqui para mim, né? E aí eu vou preencher essa caixinha aqui, tá? A primeira coisa que ele pede para mim é intervalo de entrada. Então, vocês me perguntam para vocês, quem eu estou trabalhando? Estou trabalhando com algumas coisas, não é? Então, quem são? Esses caras aqui, ó, os preços. Então, eu seleciono todo esse intervalo de preço, desde o cabeçalho até embaixo. Aí ele pergunta, você quer agrupado por colunas ou por linhas? Eu quero por colunas aqui nesse caso, tá? Ficou mudo, não sei se é só para mim. Para mim também ficou mudo. Micael? Gente, tá mudo, não tá? Tá. A gente tem que falar aqui para ele. Mas, pessoal... Voltou, você ficou mudo, Micael. Eu acho que voltou, né? Qual parte que eu parei? Tá bem no comecinho ali, no rótulo. Das colunas. Desde o começo, então. Intervalo de entrada. Ah, tá bom. Vamos lá.
tá? Vamos lá. Tô gravando ou não, será? Tô. Tá. Bom, vamos lá. Então, eu fui em dados, eu fui em análise de dados, estatística descritiva. Não esqueçam por que nós estamos trabalhando em estatística descritiva, são medidas de dispersão. Dei OK. Ele apareceu essa caixa. Eu vou selecionar todos os meus dados, desde o cabeçalho até o final, tá? Eu coloquei aqui que é agrupado por colunas, tá bom? Não passei por isso, né? Então, eu selecionei os dados, coloquei aqui agrupado por colunas. E aqui, ó, eu coloquei rótulos na primeira linha, porque eu tenho os rótulos na primeira linha, ok? Ok. Eu posso querer apresentar isso, pessoal, numa nova planilha ou aqui mesmo dentro dessa planilha que eu estou trabalhando. Eu quero aqui mesmo, então eu vou em intervalo de saída. Esse carinha aqui, sempre que vocês verem isso aqui no Excel, isso é regra. É para você selecionar alguma coisa, tá? Para você selecionar algum espaço. Então, cliquei nele e eu vou mostrar para o Excel onde eu quero exibir isso. Eu quero aqui, ó. Qualquer lugar. Voltei. E aí, percebam que ele me pergunta, o que você quer? Nível de confiabilidade para média? Confiabilidade é o quanto que esse meu intervalo, dentro da estatística, ele vai ser confiável, tá bom? Você quer o enésimo? Não, eu não quero isso. Eu quero um resumo estatístico. Por que eu quero um resumo estatístico, pessoal? Porque eu quero que ele calcule tudo isso para mim. Então, eu selecionei o intervalo de entrada. A entrada é sempre os dados que eu estou trabalhando. Eu quero agrupado por coluna. Eu sim tenho um rótulo na primeira coluna. E eu quero um intervalo de saída aqui mesmo, em qualquer lugar que eu quiser. E o meu resumo estatístico. Tá? Dei OK. Percebam que ele já apareceu aqui, ó. Tudo o que nós fizemos, ele apareceu aqui. Ele apareceu a média, ele apareceu o erro padrão, ele trouxe a mediana, ele trouxe a moda, ele trouxe o desvio, a variância, a curtose, a simetria, o intervalo máximo, mínimo, a soma e a contagem. Ele trouxe aqui um resumo estatístico. Claro que ele não trouxe os quartis e os decis, porque são fórmulas ali dentro, já estão pré-determinadas, e ele não está fazendo parte aqui desse resumo estatístico. Mas ele calculou tudo para a gente, pessoal, em poucos minutos. Se você trabalha em qualquer área, você pode usar isso aqui rapidamente, pessoal. Você pode trazer qual é a média, você pode trazer todos esses dados estatísticos. Vou pedir só para quem tiver com o áudio, só para desligar, porque eu estou com fone, eu não consigo escutar o retorno da minha voz. Só para fechar o áudio mesmo. Então, ele pegou esses 100 preços e trouxe aqui um resumo estatístico dos seus dados, ou seja, você aprendeu que você não precisa mais fazer isso na mão, no caderno. Não precisa nem fazer isso aqui dentro do Excel, se você não quiser, fórmula. Você aprendeu que o Excel faz isso para você, tá? Então, esse é um das pequenas coisas que eu quis trazer de estatística. Isso aqui está o básico da estatística. Então, se vocês estudarem um pouquinho depois disso, né? Para quem não conhece, para quem não conhecia, para quem está relembrando, para quem está vendo, vocês vão sair com o mínimo de base de estatística hoje dessa aula. Se algum dia vocês quiserem mudar de área, não sei, peraí. Sei lá, ou simplesmente alguém está analisando o dado e você fala, não, eu sei o que é isso, eu sei como é que faz isso no Excel, tem uma fórmula bem mais fácil de fazer isso. Tá? Tem uma forma bem mais fácil. Eu queria entrar em um outro assunto rapidinho, mas eu quero recapitular algumas coisas. Como eu demorei 5 minutos para começar hoje, eu queria que a gente pudesse pelo menos ir até umas 11h05, se fosse possível para todo mundo. Tá? Então, a gente viu o que é a estatística, ela vai coletar dados, vai organizar e vai analisar, vai representá-los tanto dessa forma quanto nas formas gráficas, que é o que eu quero fazer com vocês hoje, tá? Pessoal, lembra daquele negócio que a gente fazia na mão também, que é as tabelas de frequência? Não sei se vocês vão estar lembrados, aí a gente começa lá no ensino médio, depois na faculdade a gente vai fazer também, tá? E aqui a gente tem os indivíduos, esses números aqui nas colunas, e temos países, tá? Países, vários países aqui dentro. E aí eu tenho todos esses países separados aqui, sei lá, uma conferência, alguma coisa, e eu quero saber quantas pessoas eram de cada país desse, quantas pessoas apareceram em cada país desse. Agora, eu quero que vocês lembrem de uma coisa. Acho que na segunda aula eu ensinei passei por cima, né? Eu vou trazer depois,
os conte-Cs, soma-Cs. Eu lembro que eu passei bem, só introdutório, não fizemos muita coisa, mas eu quero que hoje vocês relembrem. Eu quero relembrar com vocês o conte-C, tá? Para que serve o conte-C, pessoal? Ele vai contar, vai fazer uma contagem, tá? De uma observação, mas C alguma coisa, C só aquilo, tá? C e somente C. Ele vai considerar somente o que você quiser, tá? Então, eu tenho aqui esses países e eu tenho uma lista de presença. Então, eu tenho várias pessoas da África do Sul, da Argentina, do Brasil, do Japão, da Austrália, da China. Eu quero saber quantos eram de cada país desse, tá bom? Eu posso usar igual conte C. E ó, quando eu clicar neles, percebam, calcula o número de células não vazias em intervalo que corresponde a uma determinada condição. Condição que você, usuário do Excel, vai colocar para ele, tá bom? Então, eu cliquei no conte C. Ele pergunta qual é o intervalo que você quer contar. Então, o intervalo que eu quero contar é dos países. Por que países? Porque a pessoa marcou o nome do país dela, né? Ela marcou aqui, ela escreveu o nome do país dela. Ponto e vírgula, e ele me fala qual que é o critério. Perceba, critério, ele coloca aqui. Você quer que eu conte essa observação aí, mas quem que você quer que eu conte dentro dessa observação aí? Quem? Qual é a pessoa que você quer que eu conte? Eu quero o país de origem. Então, eu vou clicar nele aqui, África do Sul. Tá? África do Sul. Então, fechei, dei Enter. Percebam que ele contou para mim e ele disse que dentro desse intervalo tem 14 pessoas. 14 pessoas oriundas da África do Sul. Se eu fizer isso aqui, ó, tá certo? Tá certo se eu fizer isso aqui? Ó, não tá certo. Por quê? Porque ele vai descendo, ó, e não trava a coluna. Tá vendo? Então, isso é um problema que quando a gente estiver arrastando fórmula, a gente tem que ter sempre certeza. Aqui, eu peguei só os caras da África do Sul. Tá? Como eu estou trabalhando com uma base de dados estática, ela está ali, eu posso vir aqui entre os números, ó, entre o B e o parêntese, e apertar F4. Ele vai travar, e o B de novo aqui, ó, entre B e os pontinhos, ele vai travar esse intervalo para que ele não desça mais, para que ele não fique descendo, tá? Então, se eu arrastar agora, ó, agora tá certo, porque ele não vai descer mais, ó. Ele vai descer só quem eu quero. Só quero que desça o país. Não quero que minha base de dados mude. Tá vendo? Então, a primeira coisa que eu fiz aqui foi usar a conte-C para a estatística. Mais uma vez, usando as formas do Excel para a estatística. Perceba que eu contei quantos caras tem. Então, tinha 300 pessoas nessa conferência e estavam distribuídas dessa forma. Tá? Nesses países aqui. África do Sul, Rússia, México, etc. Aí, eu quero saber a frequência relativa, ou seja, quantos dessa observação aqui, ó, quantos dessa observação eram, quanto representa esses 14% do total? Isso aqui é matemática muito básica, pessoal. Eu vou pegar a observação individual, dividir pela observação total, tá bom? Por que total? Porque eu quero saber quanto que o África do Sul representa do total de indivíduos que estavam lá dentro, para falar, olha, o país que mais teve foi da China, dos Estados Unidos, tá? Mas a mesma coisa, eu preciso travar a célula. Quem que eu quero que desça? Eu quero que desça as frequências absolutas, né? Eu não quero que o número total ele ande para baixo. Por que não? Porque ele é o que estava, são 300 pessoas, tá? São 300 pessoas. O que vai variar aqui é o país, não a quantidade de pessoas. Então, eu coloquei F4, travei a célula. Então, agora eu posso puxar para baixo aqui, ó. Eu vou conseguir avaliar quem eram os países que mais estavam presentes nessa conferência. É o Brasil, né? Eu posso fazer assim no olho, mas eu também posso fazer isso aqui, ó. Eu seleciono, venho em dados, filtro. No meu filtro aqui eu coloco do maior para o menor, ó. Aí eu desconsidero aqui, porque ele pegou o total, tá?
ele mostra para mim quais eram os países que mais estavam representados aqui dentro, tá bom? Mas como é uma observação muito pequena, eu posso olhar aqui com o olho mesmo e já colocar aqui quais são os países que mais se repetiram ali dentro, pessoal. A fórmula, ela continua, e eu vou passar rápido aqui para vocês também, que é a frequência acumulada. Para que serve isso aqui nesse momento? Para não muita coisa, né? Só vou querer saber até onde se divide e até onde mostra os maiores países, ali, até onde acumulou e mostrou os maiores. Como que eu faço isso, pessoal? Eu pego a minha frequência acumulada do primeiro país, eu vou sempre somar uma subsequente da outra, ou seja, eu vou pegar agora e vou somar a Alemanha com a África do Sul. Deixa eu colocar o mais aqui. Opa, cadê o meu mais? E assim por diante, pessoal. Eu vou sempre somar aqui, ó, até ele chegar no final. Para que serve isso? Para você chegar e olhar que quando chegou aqui, ó, você vai conseguir dividir e já entender que os maiores números começaram ali, tá? Agora, a frequência relativa acumulada é a mesma coisa, só que para porcentagem. Eu vou pegar a porcentagem primária, porque eu começo sempre com ela, tá bom? E agora eu vou começar acumulando a do vizinho com a primeira, e assim por diante. E assim eu vou descendo, e aí eu tenho uma tabela de frequência. Isso aqui é simples, era a primeira coisa que eu ia mostrar hoje para vocês, mas eu quero que vocês foquem em duas coisas aqui, não os cálculos que eu fiz. Eu quero que vocês olhem o Conte C, porque não é só para estatística que ele serve, tá? E o gráfico que eu vou fazer agora, pessoal, é muito simples. Lembra que eu falei que a estatística ela trabalha com análise, organização, coleta e apresentação de dados? Eu vou apresentar isso aqui de uma forma muito simples, pessoal. Eu vou pegar um gráfico de pizza, vou selecionar, inserir, gráficos recomendados, eu posso vir aqui, posso pegar um de pizza, posso pegar um de linhas, eu acho que o de pizza, nesse caso, é o mais ideal, porque daí ele vai me mostrar, ó, qual que era a frequência absoluta dos países. Vocês podem ver que esse azulzinho aqui é o país que mais teve participantes. Você já vê aqui no rótulo que é o Brasil, tá? Eu poderia colocar aqui nos rótulos o que eu quisesse, tá? Para eu saber quantas pessoas, né, qual era a frequência absoluta desses países. Então, o gráfico vocês provavelmente já sabem fazer, eu até mostrei alguns dias no canal como é que faz gráfico, mas é para mostrar como é que a estatística trabalha, pessoal. A estatística trabalha com organização, análise e muito mais do que isso, apresentar esses dados de alguma forma, seja na forma descritiva, seja na forma de gráficos e etc. Então, só para repassar, para ficar conceitual para vocês, que eu passei muito rápido aqui, ó. Análise de dados, eu tenho várias observações, eu posso trazer histograma, eu posso fazer o que eu quiser, tá? Estatística descritiva, vocês podem até rever o vídeo de novo, e aqui é que vocês vão trabalhar. Então, toda vez que vocês tiverem alguma coisa voltada à estatística, pessoal, usem e abusem da análise de dados, tá bom? E é isso que eu queria passar hoje para vocês, acho que consegui. Deixa eu só ver se tinha mais algum ponto que eu não cheguei a mostrar. Opa. Eu vou parar de gravar a aula porque eu preciso falar com vocês um outro assunto também. Espera aí.